Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado essa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São João Bosco, presbítero e educador da juventude, a liturgia nos oferece na primeira leitura um trecho da carta aos Hebreus, hesitando os destinatários à perseverança. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo e, quando se converteram, foram perseguidos. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados quer dizer batizados. O batismo era chamado iluminação. Suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes do sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco de vossos bens, presos com os bens confiscados, na certeza de possuir uma riqueza maior e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. O autor está lembrando tudo o que eles já fizeram, tudo o que sofreram, tudo o que já renunciaram. Não é hora de desistir. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá, e não tardará. É a vinda do Senhor no último dia. O meu justo vive por causa da sua fidelidade. Citação do profeta Abacuque. Mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da alma. Esta epístola inteira aos Hebreus procura precaver os destinatários contra o terrível vírus do desânimo. O autor não se cansa de injetar ou tentar injetar ânimo neles. O Evangelho de hoje traz uma parábola que só é relatada por São Marcos. É a parábola da semente que germina por si só. O homem semeia, os dias passam, o homem dorme, acorda e a semente vai crescendo em direção ao fruto. Primeiro aparece a folha, depois a espiga, depois os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque chegou o tempo da colheita. O reino de Deus, ou seja, a igreja, tem uma força própria. Ela vai crescendo por uma virtude intrínseca. Não é porque eu ou outra pessoa estamos fazendo algo que a igreja se mantém. A igreja se mantém pela graça de Deus, e nós somos meros instrumentos desta graça. Esta igreja vai até o fim do mundo, e no fim do mundo haverá ceifa, e o Senhor irá buscar os frutos esperados. Se nós tivermos produzido frutos, seremos guardados no seu celeiro. E se não tivermos produzido frutos, seremos jogados na fornalha ardente. Mas nosso Senhor conta aqui uma outra parábola, a do grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu vêm abrigar-se à sua sombra. A igreja surgiu de uma comunidade minúscula, 12 apóstolos, rudes, de profissão, muitos deles pescadores. Nenhum deles sobressaía por uma grande inteligência ou por formação em alguma escola da época, mas, como foi Deus quem conduziu a igreja foi crescendo, e hoje ela se estende por toda parte, inclusive no Brasil. Esta parábola nos convida a não nos preocuparmos com os pequenos começos, que parecem não ter futuro. Parecem, mas se Deus quiser, o futuro será grande. Devemos, portanto, confiar
mais em Deus do que em nós mesmos. Devemos fazer o que estiver ao nosso alcance, mas lembrar, o resultado vem dele. Nós apenas plantamos, regamos, mas não é ninguém quem planta e quem rega. Deus que dá o crescimento, este sim é que merece louvor. O santo que celebramos hoje, que nasceu em Turim, na Itália, em 1815, de família humilde, não pensava, talvez, que a sua obra se tornasse tão grande. A obra de educar a juventude, de preservar os jovens dos maus ambientes, de dar-lhes formação religiosa e profissional, alguém poderia dizer está fora do seu alcance. Mas Deus supriu o que faltava em São João Bosco e nos seus colaboradores. Hoje nós vemos as comunidades salesianas. Salesiana vem de São Francisco de Sales, que São João Bosco adotou como padroeiro. Estão espalhadas por toda parte. Vamos pedir a São João Bosco, Pai espiritual da juventude, educador. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam compreender e pôr em prática estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.